Olá, seja bem-vindo ao Real Economy. Milhões de crianças na Europa estão em risco de pobreza ou exclusão social. A União Europeia tem uma iniciativa chamada Garantia para a Infância, que visa erradicar a pobreza infantil. E os governos nacionais acabam de apresentar os seus planos de ação sobre a forma como o vão fazer. Um dos objetivos é a inclusão social das crianças ciganas. Fanny Gorré está na Croácia, onde um programa piloto está a ajudar as famílias a manter os filhos nas escolas. Estou no norte da Croácia, na região de Međimurje, onde vive uma grande parte da comunidade cigana do país, muitas vezes separada do resto da população. Aqui, mais de 90% das crianças crescem em condições precárias. Na comunidade cigana de Kuršanec encontramos Andreia, coordenadora de um programa piloto financiado pela Comissão Europeia, em parceria com a Unicef. Juntos visitamos Snjana, que vive nesta casa improvisada, participa num workshop montado no bairro para aprender a comunicar melhor com os filhos. Vejo a mudança. Quando os meus filhos estão no ateliê, eles brincam, desenham, têm tudo o que precisam. Quando chegamos a casa, pedem para fazer a mesma coisa e nós voltamos a fazê-lo. No ateliê, Snjana aprende sobre psicologia infantil, como criar uma relação equilibrada com eles e estabelecer uma rotina positiva. Quando era criança, houve discussões entre os meus pais e eu disse a mim mesma que os meus filhos nunca iriam testemunhar isso e queria cuidar bem deles para que pudessem ir à escola e que estivessem sempre limpos. As crianças ciganas estão entre as mais precárias da Europa. 85% estão em risco de pobreza, comparado com 24% para o resto das crianças europeias. Andreia sublinha a importância deste tipo de atividades. Estamos a reforçar as aptidões e as competências dos pais para criar melhores oportunidades para que comuniquem melhor com as crianças. O programa piloto também abriu um espaço de educação informal e de brincadeiras para crianças dos 3 aos 6 anos de idade. Bojana, que fala a língua romani com os filhos, adora vir aqui. Trago as crianças para o ateliê para que possam socializar, para que possam aprender a falar croata, porque quando começarem a ir à escola será mais fácil para eles. Gostaria que os meus filhos tivessem o que eu não tive, que terminassem a escola, que tivessem um emprego. Embora um ano de educação pré-escolar seja obrigatório na Croácia, apenas 30% das crianças ciganas o frequentaram. Muitos pais pensam que os filhos são demasiado novos para se inscreverem na pré-primária, porque têm em casa alguém que pode tomar conta deles. A outra razão é que os serviços também são caros, embora haja algum financiamento por parte do Estado. Talvez por vezes alguns pais não estejam cientes disso. A União Europeia financia muitos programas para crianças como este, particularmente graças ao Fundo Social Europeu Plus. Antes de deixar o país, tenho uma videochamada com um jovem residente em Berlim. Hoje é analista político de uma editora internacional. No entanto, Benjamin cresceu num povoado cigano como Kuršanec. Foi uma sorte os meus pais e o meu irmão mais velho terem-me ensinado a ler, a escrever e a fazer algumas contas básicas. Ao ver como a comunidade cigana, em geral, é tratada pela sociedade, percebi que a educação e a liberdade financeira eram a minha única esperança de quebrar o sistema. Graças ao apoio da família e professores e graças às bolsas de estudo, Benjamin estudou nos Estados Unidos e em Oxford. Quando os professores me ajudaram a navegar através das minhas decisões, isso teve um enorme impacto na minha vida. Assim, os diretores e professores das escolas têm uma grande responsabilidade nisto. Educação pública de qualidade, um melhor ambiente familiar e social, é isto que a Garantia Europeia da Criança defende. Uma das formas de implementar a garantia para a infância é com o dinheiro do Fundo Social Europeu Plus. Os países com os níveis mais elevados de pobreza infantil devem gastar pelo menos 5% dos fundos que recebem no combate a esta situação. Para saber mais, deixamos-lhe aqui um pequeno curso intensivo. Uma em cada 4 crianças na Europa vive em agregados familiares em risco de
pobreza e exclusão social. São mais propensas a abandonar a escola e menos capazes de encontrar um emprego em condições, o que significa que os filhos, por sua vez, são mais propensos a crescer na pobreza. A Garantia Europeia para a Infância visa quebrar este ciclo, pondo em ação o Pilar Europeu dos Direitos Sociais sobre os cuidados e o apoio às crianças. Lançada em março de 2021, a garantia estabelece o acesso à educação gratuita, refeições escolares saudáveis, cuidados de saúde e habitação apropriada para todas as crianças. Um ano após o lançamento, os países da União Europeia têm de apresentar os planos de ação nacionais à Comissão Europeia, explicando como irão pôr em prática a Garantia para a Infância. Têm de apresentar um relatório sobre os progressos de 2 em 2 anos. A seguir falamos com Jana Ainsworth, a secretária-geral da Eurochild, uma rede de organizações que trabalham com crianças vulneráveis, para perceber em que ponto estamos quanto à garantia para a infância e como está a ser posta em prática. O prazo para os governos apresentarem os planos de ação nacionais já passou. Que esperança tem de ver a garantia para a infância implementada? É um marco muito importante. Os planos de ação nacionais ainda estão a chegar, alguns são ambiciosos, alguns carecem de ambição. A garantia à criança não deve continuar a ser um compromisso no papel. Queremos ver esses planos de ação nacionais regularmente atualizados e regularmente revistos. Requer a colaboração de todos os ministérios responsáveis e, muito importante, requer o envolvimento das pessoas que serão diretamente afetadas pelas políticas. Assim, queremos ver o envolvimento das ONGs, mas também das comunidades, das famílias e das crianças que vão receber os serviços. Todos nós vimos as imagens desoladoras de famílias que fogem da guerra na Ucrânia. O que precisa de ser feito para ajudar estas crianças agora e nos próximos anos? Em qualquer guerra, as crianças são as que pagam o preço mais alto e, neste momento, é muito difícil compreender a enormidade da devastação. Obviamente, o mais importante é a vida. Haver corredores humanitários para que possam ser levadas para fora em segurança. Os Estados-membros terão, sem dúvida, de responder e estamos muito interessados em que os planos de ação nacionais tenham em conta este último desafio e assegurem que os serviços e os investimentos que fazem incluem os novos migrantes vindos da Ucrânia. Muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui connosco em Real Economy. Thanks for inviting us.